Boa noite. Vamos então à nossa terceira parte, né? A volta do nosso herói que decide voltar para a caverna, né? Então, o mito da caverna, terceira parte. Antes de mais nada, professor Silvano, canal YouTube, professor Silvano com CY. CYLVANO. Desculpa. Inscreva-se, dê seu like e aperte o sininho. Se gostou, se está gostando dos conteúdos que venho apresentando nesses mais de 280 vídeos que estão aí à disposição para vocês se deliciarem com a família, né, com os amigos, nas escolas, nas universidades. Não sei se eu vou ser muito bem quisto nas universidades comunistas, né? Mas, se quiserem, no escondidinho do quarto de vocês, darem uma olhada, pode, né? Numa boa, para vocês fazerem contraponto, né? Do que está acontecendo nas universidades, o que pode e o que está acontecendo hoje, pois é uma filosofia atualizada, né? Então nós estamos na terceira parte do mito da caverna, que é o momento, então, que ele decide voltar, né? Ele não se vai no egoísmo, que tá bom aqui nessa república, nesse sol iluminado, vou fazer tudo que eu tiver vontade, deixa aquele povo lá dentro da caverna, lá dentro daquele comunismo horroroso, deixa eles lá, vou ficar me esbaldando. Não, ele resolve voltar. E é uma atitude de libertador, né? É uma atitude de ir lá tirar as amarras, tirar as algemas daquela sociedade totalmente sem noção, né? Totalmente sem noção da luz, da iluminação, né? Do viver em luz. Eu vou citar mais alguns libertadores que eu citei nas outras duas aulas, e eu não citei o nosso brasileiro. Nós temos um libertador brasileiro, que foi para a forca. Quase todos os finais desses libertadores né, morte, porque quem não consegue, quem vive só dos três QIs do sexo, QI do dinheiro e QI da corrupção, realmente não pode admitir luz, não pode admitir trocas, não pode admitir, né, uma vida em sociedade e todos felizes. É impossível para eles, né? Eles querem oprimir, que é a grande sensação de poder deles, é a opressão, né? Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi um libertador. Olha que legal, né? Foi um libertador nosso, brasileiro. E lá foi ele, morreu na forca esquartejado, né? Parará, aquelas histórias, né? Há quem diga que não foi assim, foi assado, mas ele libertou o nosso ouro de Portugal. Tudo que produzia no Brasil ia para Portugal e nós brasileiros não víamos um tostão. Igualzinho está hoje, né? Mandamos os nossos 5 meses de impostos para o governo e cadê? Filas no SUS, filas não sei aonde, agora que está, né, se tornando um pouco melhor, está indo, mas vamos lá. Não é hora de falar disso. Só para vocês terem noção do que são os libertadores, né? São aqueles que quebram as correntes. Temos também outros libertadores. Por exemplo, dentro da religião temos a Joana d'Arc, uma mediúnica que ouvia a palavra de Deus, os comandos de Deus e libertou seu povo francês, aquela coisa toda. Temos um outro libertador na América do Norte, que ele ganha, inclusive, a cédula do dinheiro de R$1 americano, George Washington. Foi um libertador, está lá, sendo homenageado até hoje, né? Temos uma história espetacular que vocês deveriam... Esses libertadores, vocês pesquisem, vão à luta, vejam aqueles que vocês interessaram, né? Tem um libertador lindíssimo, da Suíça, da pequena Suíça, mas foi libertada, né? Que é o Guilherme Tell. Aquela velha, a gente vê muito em figurinhas, em quadrinhos, coisa e tal, aquele cara em pé com uma maçã na cabeça e uma flecha. Ele expõe a vida dele. E se não acertasse ele então libertaria.
Vejam lá para vocês, é espetacular. Ele corre esse risco de vida na frente de todos, né? E graças a Deus a flecha vai lá para a maçã, não pega nele, né? Então temos vários tipos de libertadores para vocês verem pela humanidade, né, que se fizeram grandes, né, imortais, né? Então esses são os libertadores. Além dos que eu já citei, que eu citei mais, né, os mais atuais, mas tem esses que fizeram, que vêm fazendo, esses libertadores vêm fazendo, né, pela humanidade. Então tá aí para vocês darem uma olhada, vários libertadores. E o que são os libertadores e para que servem os libertadores e por que Deus conduz esses homens para serem libertadores, essas mulheres a serem libertadoras. É muito interessante. Então, o nosso personagem, que saiu da caverna, daquele ismo, foi para a luz e viu uma república e viu, né, o mundo muito maior, a democracia. Né? O ser humano pelo ser humano, a vivência pela vivência do outro, né? O amar ao próximo como a ti mesmo, né? Se eu posso, todo mundo pode. Agora, botar todo mundo para escravizar e tudo é meu, vou fazer do meu jeito, né? Não é bem por aí. Então nós vimos que não dá certo e no final da história dão 5 meses de impostos que você não põe dentro da sua casa, né? Que você vai todo para esse estado e olha o que eles fizeram com o nosso dinheiro. Muito bem. E ele então volta para a caverna. Aí eu queria que vocês também pesquisassem uma canção lindíssima de um compositor que morre trabalhando, morre na estrada. Ele está trabalhando e ele morre na estrada. E que se estivesse no mundo atual, tem certeza que ele não estaria na Lei Rouanet. 99%. A gente deixa 1% lá, né? A gente sempre deixa 1% para o ser humano. Ele não estaria na Lei Rouanet, não, que ele não ia precisar disso, não. O talento era tanto que é uma coisa. Então eu queria que vocês ouvissem como que esse nosso personagem vai voltar, né, para a caverna. E dentro das minhas conclusões, eu creio que seria o De Volta ao Começo, do Gonzaguinha Júnior. Deem uma olhada na letra, sintam a melodia e vejam para vocês o que é voltar a um começo e resgatar, né? É uma coisa lindíssima. Eu tenho certeza que ele ia cantando essa música. Se ele soubesse lá, né? Se o Platão soubesse, ele poria essa música. De Volta ao Começo, do Gonzaguinha. Muito bem. São as nossas reflexões, as nossas alusões deliciosas que nós estamos aqui. Conteúdo. Aí, eu colocando conteúdo na obra de Platão, de 2.300 anos atrás. Mais que isso até, né? Então vamos lá. Aí eu fiz uma pergunta para vocês na aula 2, né? No final da aula 2, eu fiz uma pergunta para vocês. Ele resolveu voltar para a caverna. Ele não ia chegar na caverna, agora, gente, lá fora tem luz e a coisa é assim. Não ia adiantar nada. Né? Primeiro que não ia acreditar nele, estavam falando, acabou de ser bobo. Um lá ia correndo, lá um do poder ia correndo, lá fechava a caverna, não tem luz nenhuma, nada. Ele tinha que se armar. Ele tinha que se armar, né, para enfrentar essa opressão, esse escravismo, essa opressão horrorosa, né? Então, ele tem uma palavrinha mágica que eu queria que vocês descobrissem qual foi a arma, tá? Vamos ver se algum de vocês pensou nessa arma que eu vou colocar para vocês. A mais poderosa de todas. Mais poderosa que a bomba atômica. Muito mais poderosa que a bomba atômica. Vocês podem ter certeza. E todos nós temos essa arma dentro de nós, neuronais, na potência neuronal de pensamento. Todos nós temos, cada um de nós temos, mas devemos buscar. Então, temos que sair desse medo mental nosso, dessa escuridão mental nossa, dessas opressões mentais nossas, aonde os demoníacos ficam, né, fuzilando a cabeça da gente em medos e coisa e tal, e que aí nos retrai e chegamos até a opressão, a depressão, né? Freud tem horror dessa palavra. Os freudianos têm horror dessa palavra. Os freudianos mundiais
combatem essa palavra, e os comprimidos são justamente para não deixar essa palavra chegar, porque quem consegue ter essa palavra consegue se livrar até das depressões. Eu brinco muito que falo, intelectual não fica deprimido. Por quê? Por que o verdadeiro intelectual não se deprime? Por causa da palavrinha mágica. Conhecimento. O bicho pega, né? Conhecimento. É a palavra que mais dá inveja aos milionários, que mais dá inveja aos poderes. Tanto é que quando tem entram os sistemas políticos radicais, os primeiros que são perseguidos, os de conhecimento. Aí depois que inventaram o Freud com as drogas horrorosas dele, ficou mais fácil, dá droga para ele, né? Inclusive, temos até um filme lindíssimo do inventor do computador, que por uma bobagem chaparam o cara para ele ficar quieto no canto. Condenaram o cara, deram drogas para ele até o final da vida dele, para ele não ter mais conhecimento. Ele inventou o computador, descobrindo os códigos secretos do nazismo. É um filme de primeira categoria, é um libertador, tá? E fizeram essa atrocidade freudiana com ele, por ele ser homossexual. Jogaram ele, então, no esquecimento, na idiotalização. Ficou idiota, né? Tá difícil sair a idiotalização, uma coisa assim. Tá difícil agora. Muito bem. Então, quem tem o conhecimento corre riscos, sérios riscos, se você vai em busca do conhecimento, se você adquire o conhecimento. Tem pessoas que leem 300 livros e não expõem, não colocam para fora o conhecimento dos livros, os bons livros, como, por exemplo, a República de Platão, e principalmente o capítulo 7 dessa finurinha, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Então, se você vai em busca do conhecimento, vai vigiando e orando. Vai vigiando e orando, porque vai vir chumbo grosso mesmo. Não tem perdão para quem estendeu os conhecimentos. Não tem perdão. Então, ele então se arma dos conhecimentos, né? E vai voltar para a caverna para resgatar aquele povo totalmente na alusão dos horrores, na alusão do escravismo, das correntes, né? E aí ele tem que estar disposto a essa situação de ter que enfrentar. Ele tem que enfrentar 3 situações lá. A situação do poder, a situação dos idiotizados, saiu agora, dos idiotizados. Eles idiotizam o cara do filme que eu falava. Eles idiotizam o inventor do computador, que detona com o nazismo. Tá? E dos corruptos. Ele vai ter que falar dessas 3 situações com os poderes e com os idiotas que ficam em cima do muro fazendo a sombra no telão para os escravos pagarem mais de 5 meses do salário, né? Que é hoje, aí a filosofia atualizando, né? Que é hoje, nós somos idiotizados, porque é o jeito que o demônio gosta. É o jeito que o demônio mais gosta. Quem vê o demônio ali, na frente da coisa, esse está certo, nós vimos. O pior dos demônios é o nefasto. É o que pratica o nefasto. Onde eu já falei para vocês buscarem Shakespeare, que lá tem um personagem que chama Nefisto. E tem um filme também dos anos 80 que chama Nefisto, que vai traduzir muito bem o que é vamos falar um nomezinho feio aqui, esse enfeitar da merda. É o que o demônio mais gosta de fazer, enfeitar a merda. E é o mais fácil da gente cair, porque a gente não tem conceitos
a gente não tem conteúdos, a gente não tem significados. Então a gente cai, né? E olha que tem uns que conseguem, até os intelectuais conseguem enganar. Eu fui um com Fernando Henrique. Admito, sempre admiti, e nos vídeos aí que vocês vão ver, nesses 280 vídeos, eu venho falando disso. Fui, confesso, e não tem perdão para Fernando Henrique. Para mim vai para os porcos e cai no mar. É que se eu fosse Jesus Cristo, é o que eu faria com o Fernando Henrique. Punha no porco, mandava cair no mar. Muito bem. Né? Mas Deus é que sabe, Deus é que vai fazer, ele vai cair no mar dele, etc. Muito bem. Então, muito cuidado com todo mundo que quer adquirir conhecimento. Idiotizar é o mais fácil, né? Então, a primeira situação, quando ele entra na caverna, a primeira situação dele é dar de topa com o poder. Né? É igual quando você chega numa cidade. Né? Quem é que chegou na cidade? Né? Antes era falado, né, na época da... Né? Qual forasteiro que está chegando nessa cidade? Né? Por quê? O que ele pensa, o que ele sabe, de onde ele veio, quais as cargas culturais que ele traz, o que ele vai confrontar com o meu ideal aqui de dar ignorância ao meu povo, de deixar meu povo na ignorância. Né? Então, todo mundo que chega na cidade, o vizinho novo que chega, todo mundo, quem é? O que é? O que ele é? Né? Então, é a maior arma, é maior que a bomba atômica. Né? Então, cuidado com quem... Cuidado não, cuidado que se você consegue os seus conhecimentos, que você vai ser atacado. Porque se você leu um livro, uma frase, e você acaba de ter, você deixou 100 para trás, porque você teve essa frase de conhecimento. Se você lê um livro, você deixou 1000 para trás, por causa do conhecimento. Olha o exército que vai vir. Mas aonde você arrumou isso? O que é isso? Porque a criança que nasce indefesa, mas nasce com esses conhecimentos, né, já dando os seus palpites verbais, ou então com talentos na música, na pintura, no esporte, seja o que for, ela é imediatamente alvejada, né? Ela é isso, ela é aquilo, ele não deixa isso, faz aquilo, joga para Freud, Freud trata disso, acaba, vamos dominar isso, tem que ser dominado desde criança, onde já se viu essa criança falando... É o conhecimento, é o medo do conhecimento. É pior que a bomba atômica, não tem outro exemplo eu dar para vocês. Conhecimento é isso. A ligação neuronal que estende é de dar medo a todos, a cientistas capacitados. Dá medo sim. Né? E aí tem toda a vaidade. Ele sabe mais do que eu, que não sei o que lá como é que eu, esse não pode ser mais do que eu vou fazer ele de trouxa. Sabe? Então... Cuidado com quem leu uma frase e, entendeu? Contextualizou, deu conteúdo na frase. Cuidado que vai ter gente do lado que não vai gostar. Então tem que saber ensinar. Né? Tem que saber dar o ensino. E a consciência disso é tanta, né? Então quando ele chega no poder, é o primeiro tom que ele vai receber. Aí você nota que pessoas que cuidam do ensino, que cuidam da educação social, da educação do povo, não deixa seus filhos dentro disso. Presta atenção para vocês na cidade de vocês. Geralmente quem tem o conhecimento, cuida do conhecimento, os filhos estão um ponto a mais em outro lugar e não consomem a própria filosofia daquilo que está gestando, que sabe que é uma filosofia opressiva e é preciso ser para estarem ali dentro do poder. Isso é o âmbito municipal, âmbito estadual e âmbito do país, que nós estamos vendo hoje um judiciário com poderes e conhecimentos que eles não têm. Eles não podem. Não foram capacitados para estarem sentados onde estão.
Foram indicados, não passaram a vida deles corretamente, e aquele cargo é assim, porque tem lei para chegarem lá. Não, que estão ali, são eles que mandam, né? Então, esse cara, ele já chega direto, porque na hora que ele aparece de novo, cantando, todo queimado de sol, cheio de luz, é a primeira coisa que trava, é o poder, trava uma pessoa. Travaram o coitado lá. Opa! Né? Sem novidades por aqui. É assim que funciona a coisa. Sem novidades. Para. Então, o conhecimento é a primeira situação, é a palavrinha-chave da humanidade e do ser humano, principalmente. De cada indivíduo. Tem o direito do conhecimento. Né? E ouvimos na escola, sempre ouvimos, né, nesses novos 30 anos, não se ouviu muito isso na escola, mas na nossa época militar, nós ouvíamos dentro do militarismo. O conhecimento é a maior riqueza do ser humano. Do ser humano. O conhecimento é a maior riqueza do ser humano. Dentro do militarismo. E hoje nós, dentro dessa república militar, nós estamos ouvindo isso de novo. Porque temos um líder de censurar. Para de censurar. Não quero censuras. Quero ouvir para racionalizar e dar conteúdo para eu poder comandar. A Argentina já vai experimentar isso. Né? Então vamos à atualidade. A Argentina ontem, hoje. Faz tempo que já está, né? Já vai cortar os veículos de comunicação. Vai passar primeiro para eles e eles vão deixar o que interessa a eles para a população trocarem conhecimentos. Então já está lá, a Argentina já vai começar com isso. Presta atenção para vocês verem nos jornais. No YouTube. Vem para vocês verem. Então vocês verem que é a arma maior. É a arma maior. Porque o exército, as forças armadas, desde a Babilônia, ela foi feito para proteger a liberdade. E uma das liberdades, e a maior delas, é a liberdade de expressão, a liberdade de comunicar, a liberdade de falar. É o ponto, não tem saída, é o ponto da história, da humanidade. Sempre foi. E quando a coisa ficou muito feia, na Babilônia, a coisa ficou muito feia, que aí as comunicações não estavam dando certo, as histórias não estavam... E Deus, então, bota uma língua para cada um. Agora vocês imaginam, cada ser humano falando uma língua. O que virou? Né? O caos. Só que os sistemas opressores, comunismo, absolutismo, colonialismo, veridismo, freudianismo, é calar. Não vai... Né, eles não vão tentar controlar isso. É o que não estão conseguindo controlar esse veículo midiático, essa mídia. Muitos poderes estão assustados com essa mídia. E o nosso líder não leva susto nenhum, muito pelo contrário. Faz um muito bom uso dessa mídia. Mas os togados, os governadores, os prefeitos estão totalmente horrorizados e sem condições nenhuma de levar um país dessa forma dentro dos conhecimentos, porque somos todos superiores a eles no conhecimento. Estão lá aí nós vamos ver por que eles estão lá. Por causa de estar em cima do muro, fazendo a sombra da ignorância, que esses poderes mínimos, esses poderosos mínimos, passam para eles. É tudo uma sequência. Então, quando ele volta, esse nosso personagem volta para a caverna, ele volta muito consciente da arma que ele tinha que usar com esses poderosos, né? Mas o pior para ele é a turma do cima do muro que faz sombra e faz a escravidão realmente acontecer propriamente dita, que são os que recebem a ordem, acham que estão
gostosões na história e passam a ignorância. Né? E tem uns ainda que até desistem. Chegam até que está lá em cima do muro, vão para o poder, mas desistem. Pelas belezas dos 3 neurônios, pela beleza da corrupção, pela beleza do dinheiro, pela beleza do sexo. E saem destruindo todo mundo. E saem destruindo a tudo e a todos. Achando que pode destruir famílias, destruir as pessoas que devem, e destruir e continuar corrompendo e ainda deixando escravizado. Eles devem morrer de rir da cara da gente, né? Devem morrer de rir da cara da gente, né? Ha, 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 né? Não preciso trabalhar, vou ganhar o meu, vou fazer o que eu quero e não vou deixar o povo de trouxa, né? E é mais ou menos o que aconteceu com o Congresso Nacional. O nosso Congresso Nacional foi justamente isso que aconteceu. Um bando de vagabundo que não quiseram trabalhar as leis, trabalhar a nossa liberdade, trabalhar as nossas vontades, trabalhar os nossos votos. Não quiseram, se recusaram, dá o que é meu, vamos aqui, nós já chegamos aqui também desse jeito, e vamos continuar, e joga a ignorância para o povo, e manda lá para meia dúzia dos togados, eles resolvem essas leis lá, eles fazem do jeito deles. E os togados estão fazendo até então. Mas estão dando só tiro no pé. Eu não estou chamando tiro do pé, não. Eles estão jogando bomba atômica no pé, porque eles estão dentro de um ismo. E o ismo não tem quântico, não tem evolução da humanidade, não tem evolução individual do ser humano, ainda a evolução da sociedade, que é a beleza da advocacia, que é a beleza dos fazedores de lei, que é o legislativo. Você vê que tá impossível até de citar os togados, tá impossível de citar os governadores. O que os governadores estão fazendo? Vamos na questão do petróleo, né? Não mexam no ICMS. Pô, mas congela pelo menos. Não mexa. Não queremos que mexa. É o lucro deles. Nós estamos tirando o lucro deles, mas esse lucro é nosso. Esse lucro não é deles. Nós estamos tirando. Eles não querem nem congelar. Muito bem. O petróleo foi a R$8. Está a R$8 hoje, não está? Por quê? A gasolina, 2 ou 3 semanas atrás, tá? Estava 5,20. 5,15, 5,20. Nessa semana para cá caiu para 4,70. E cadê a nossa gasolina? Porque no outro dia que sobe o petróleo, sobe o ICMS e lá na bomba. Caiu para... Cadê? Quem viu diminuindo aí no território nacional? Ninguém viu, né? Então são os amantes, quando eu falo, gostam do dinheiro, gostam do sexo, dinheiro e corrupção. São os amantes do dinheiro, que é o que? O capitalismo selvagem. Eles não são capitalistas, que foi o que o ser foi lá fora e viu com a República, que as pessoas têm que ser capitalistas, trocar capitais, trocar o capital. Eu melhoro o outro, e nós vamos melhorando, todo mundo vai melhorando, no final está tudo melhor e todo mundo trocando. Aí é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Era verdadeira uma revolução, e os americanos são capitalistas selvagens, todo capital é para eles, e era verdade, sim, há anos atrás era verdade, sim, eles eram capitalistas radicais mesmo, capitalismo radical mesmo, era tudo deles, tudo ia para os Estados Unidos, todos eles acreditavam, eles continuam sendo líder do mundo, coisa e tal, porque tem o capital, pererê. Mas só que agora estão pagando as contas, por causa da evolução, por causa do conhecimento do mundo, agora estão pagando as contas, e vão ser as gerações que estão vindo que vai pagar a conta, e é muito caro o que eles estão pagando lá, além de forjarem toda uma eleição e colocar, né, um ismo lá, vamos dizer assim, que o novo presidente americano é um ismo, né? Totalmente fechadinho, ele é um ismo, né? Agora, o mundo capitalismo da inflação zero está amargando
até 2,5% já de inflação em dólar. Em dólar, que é só você pegar a nossa inflação e botar vezes 4. A inflação deles é vezes 4, 4,70. E se a coisa variar, é vezes isso. Né? E estão lá subindo os juros para controlar a inflação. Então, foi-se o mundo capitalista, capitalismo selvagem. Foi-se. Agora eles vão ter que entrar no capitalistas. Eles vão ter que gerar para poder arrecadarem. Porque comer uma inflação de 2,5% em dólar não é brincadeira. Não é brincadeira. E quem está levando agora essas novas gerações que vão ter que carregar essa carga horrorosa do sonho americano? Essa carga horrorosa. Estão lá. Então, é só seguir. Temos que, é só colocar conhecimento. Liguem seus jornais, vejam suas revistas, vejam o mundo midiático dos jornalistas competentes que falam a verdade, né? E vocês vão ver o que está acontecendo. Então, essa turma de cima do muro, tá? Estão totalmente, realmente fora do chão, estão em cima do muro, recebem ordem de cair e não estão mais fazendo o que é para fazer no telão, que é enganar os escravos, a escravidão, por causa de quem? Do conhecimento e dos veículos de comunicação midiático, que hoje estamos aqui dentro de casa, fazendo e assistindo e acreditando ou não, e quando é fake avisam a gente, quando não é, a gente sabe, e a gente vai levando tranquilamente, né? Não precisa radicalizar em forças armadas, em tiros e sangue. Temos que nos organizar e nos armar em conhecimento. E temos um líder hoje que gosta disso e quer isso e proclama por isso. Então, não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder essa oportunidade que foi orado por nós. Essa oportunidade chegou porque nós oramos, nós pedíamos, cada mês que aumentava e tirava o dinheiro de dentro das nossas casas e ia para impostos, e nós ficávamos sem dinheiro em casa, que chegou a 5 meses ficarmos sem dinheiro em casa. Chegou uma hora que o quântico então funciona, né? E as orações começam a ser atendidas. Então, as nossas orações brasileiras, as nossas orações dos cristãos, dos judeus, né? Dos simpatizantes e dos céticos. Não, o cético não ora. Não, cético não tem. Desculpa. Cético, ele tem as definições, ele tem o conhecimento. Ele é cético porque tem conhecimento, né? Também falo muito isso em todos os vídeos por aí, né? Então, foi ouvido porque foi honesto, foi sofrível.